Oi, pessoal. Eu sou Susana Mello, diretora aqui da IEP, que é uma agência de intercâmbio especialista em Nova Zelândia e que acredita em intercâmbio com propósito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é autoconhecimento. Acho que tem tudo a ver com o intercâmbio com propósito, né? Quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa em um monte de coisa que a gente pode ganhar com ele, que seria o aprendizado, ou da língua, ou do curso que a gente está buscando, ou a gente pode ganhar experiência internacional, a gente vai viajar, então vai ganhar conhecimento, vai experimentar um monte de coisa diferente, mas muita gente acaba subestimando essa outra parte, que é a parte do autoconhecimento, que é o quanto você ganha como pessoa, né? E acaba se conhecendo. Então, olha só, estou super feliz e empolgada aqui de trazer o Renato para conversar comigo. O Renato, ele foi nosso cliente aqui da IEP e ele acabou de lançar um livro, gente. Olha que chique, estou assim, né? Me sentindo, né? Porque olha que legal. Ele lançou um livro com um título que, quando eu vi a capa, eu já achei demais, que é Se Perca para Se Encontrar. Então, eu estou curiosa, já falei com o Renato aqui antes, porque eu não conheço direito a história dele, né? Acaba que a gente trabalha com muitas pessoas e não consegue acompanhar cada história de todo mundo. Então, eu estou curiosa para saber como é que ele chegou lá, né, gente? Como é que ele foi para o intercâmbio, voltou e escreveu um livro. Então, Renato, primeiro, seja bem-vindo, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui comigo. E eu queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua história, né, da sua história de intercâmbio e, principalmente, né, quando que surgiu essa vontade e por que você escolheu a Nova Zelândia, né? Porque eu acho que até hoje tem muita gente que não entende, né? Tem tanto país aqui perto da gente, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que são super famosos, por que a Nova Zelândia? Oi, Rosana. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito honrado em conversar com você sobre esse tema e sobre o livro. Estou bem animado com o lançamento e foi uma ideia que já vinha maturando há algum tempo e agora com a quarentena e com um pouco mais de tempo consegui colocar no papel. Então, obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema. A Nova Zelândia, eu acho que não passou pela minha cabeça nem assim nos melhores sonhos, eu diria. Foi algo que não foi muito planejado. Eu estava numa fase de tinha acabado de terminar a faculdade, estava ali meio que procurando me encontrar, o que que eu vou fazer, procurando caminhos assim, né, eu diria. E aí pesquisando sobre intercâmbio, e sobre principalmente aprender inglês, né, porque era uma das necessidades da minha área, que eu precisava realmente aprender inglês. Então, foi um momento de alinhar o que eu buscava mesmo como carreira, que era a questão do inglês como profissionalmente, mas também a questão de me encontrar mesmo, de saber qual é o meu propósito e o que que eu queria para minha vida, né? Então, eu queria fazer um intercâmbio que unisse tudo isso e, e aí pesquisando vários países, todo mundo me falava muito sobre Estados Unidos, sobre Canadá, e aí o dólar, quando eu comparei com a Nova Zelândia, eu vi que o dólar da Nova Zelândia era um pouco mais barato e coloquei no Google Imagens Nova Zelândia e vi aquelas paisagens lindas e foi assim, amor à primeira vista. E não demorou muito, eu já estava todo dia procurando vídeos e relatos e pessoas falando sobre receptividade dos neozelandeses e como que era o país. E eu só fui me apaixonando cada vez mais e comecei meu planejamento. No início é sempre muito difícil, mas acho que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o principal, né? E aí comecei a juntar um dinheiro, comecei a estudar um pouco mais de inglês para ir já um pouco mais preparado, mas foi assim mesmo, sem muitas pretensões, né? Já fui para estudar inglês, a intenção era ficar 6 meses, acabei ficando 1 ano e meio, consegui um visto de working holiday no meio do caminho, foi muita coisa acontecendo. E, enfim, foi um período, uma experiência assim incrível
que eu quis transparecer no livro e quis contar um pouquinho mais para as pessoas e tentar inspirar um pouco mais, tentar mostrar que o primeiro passo é sempre mais difícil, mas depois que você começa, tudo é possível e com planejamento a gente consegue realizar qualquer sonho. Nossa, que legal, Renato. Eu tô aqui pensando. Então, quer dizer que a Nova Zelândia também não era o seu, né, sonho, não era Sim. seu sonho. Você só queria fazer um intercâmbio em qualquer lugar, né? E acabou sendo lá. E você foi ficar 6 meses, com 1 ano e meio. Você acredita em destino? Porque eu tô aqui pensando, gente, né? Tem coisa que parece que é para ser, né? Você precisa viver aquela história de certa forma. Você vê dessa forma? Eu comecei a pensar nisso depois que eu consegui aquele visto do Working Holiday. Não sei se todo mundo conhece, mas é um visto muito disputado, acho que são 300 vagas por ano, né, para brasileiros. Exatamente. E aí eu tava lá bem nesse momento de aplicação, que é aberto uma vez no ano, e consegui aplicar e consegui o visto. E assim, tudo aconteceu tudo se encaixou muito rápido, assim, tudo muito perfeitamente. Então eu comecei a questionar, tipo, realmente era para acontecer, sabe? Eu acho que a gente tá onde a gente deve estar por alguma razão, por algum motivo. E conheci pessoas incríveis que me ensinaram tanta coisa, assim, que elas vão ter um lugar aqui comigo para sempre. E eu tenho certeza que se eu for para lá ou se eu for para outros países em que eu conheci esses amigos, assim, com certeza a gente vai ter histórias para contar e vai ter muito aprendizado junto ainda. Essa é uma das grandes riquezas do intercâmbio, né? Eu acho que os amigos que a gente faz. Sem dúvida. Nossa, eu também, quando eu fui para Nova Zelândia, não era o meu sonho ir para Nova Zelândia, também aconteceu de uma maneira diferente que a sua, mas acabou acontecendo. E eu acho que foi uma viagem, né? Uma viagem literalmente que abriu a minha cabeça, né? Em vários sentidos. E eu acho que depois que eu fiz essa viagem e conheci gente de tantos outros lugares, é que despertou também essa vontade em mim de viajar para outros países. Eu Sim. acho que eu nem tinha muito isso, mas você acaba conhecendo tanta gente, tanta cultura diferente e aguça a curiosidade de certa forma, né? E daí você saber que você tem essa possibilidade também é muito legal, né? Igual você está falando aí, fez amigos e pode visitar depois, enfim, coisa desse tipo. E era uma surpresa, assim, para mim, porque a Nova Zelândia é um país que tem pessoas de todos os lugares do mundo, então você conhece gente europeu, americano. Conheci uma amiga da Tunísia, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém da Tunísia. E assim, a gente mantém contato até hoje, então assim, são Nossa, aquelas coisas que não tem preço, assim, e que só um intercâmbio mesmo pode trazer e pode te proporcionar. Então, sou muito grato pela experiência que eu tive e com certeza é uma das melhores partes, assim. é engraçado que realmente, né? Eu perguntei se foi destino, mas pensando só que você conseguiu o Work Holiday Visa já é uma coisa Sim, meio de destino mesmo, que é sorte, né? é muito só. 300 pessoas em meio a não sei quantas que aplicam, né? Porque eu não sei no ano que você aplicou, mas eu vejo, já vi várias vezes, as vagas acabam assim, rapidinho, em questão de minutos, né? E eu mesma já tentei ajudar pessoas a aplicarem e eu vi o tanto que era difícil, porque, nossa, gente, aí você acha que você está conseguindo, vai chegando no final, acabou a vaga. Na hora de ir pagar lá, né, no final lá, acabou a vaga. Então, acho que só de você ter conseguido já mostra que era para você, você É, precisava ter vivido isso, era para ter acontecido. uma... Nesse período eu tava dividindo um apartamento com uns colegas filipinos da escola mesmo. E aí eu tava bem ansioso mesmo para conseguir o visto e para aplicar no dia seguinte. E eu nem consegui dormir direito, tava tão ansioso e preparando a internet, preparando o computador para nada dar errado. E aí um deles falou assim: você tá onde você deveria estar. Eu acho que se for para acontecer, vai acontecer. Se não for o seu esse visto, vai ser outro lugar, você vai, não sei, a gente não sabe o que está reservado pra gente. Mas confia nos seus instintos e se for para acontecer, vai dar certo. E assim, aquilo te tira muita pressão, sabe? Você deixa as Quanta coisas. sabedoria, viu? Quanta Sim.
sabedoria deles, na hora certa. E foi na hora certa, assim. Então, eu nem acreditei quando deu certo e tava bem, assim, bem animado, bem feliz, porque eu teria mais um ano, assim, para conhecer o país e Sim, explorar tudo aquilo que eu coloquei no livro, né? Aquelas histórias. sim. E você teve essa possibilidade de explorar o país? Você acabou viajando nesse período? Trabalhou em cidades diferentes com seu work holiday? Como Working Holiday você pode trabalhar só 3 meses, né, para cada empresa, eu fui um pouco além e falei, vou ficar 3 meses em cada cidade, então. E assim, comprei um carro antigo, equipei com algumas coisas de camping mesmo, um fogãozinho, coloquei umas coisas mais confortáveis para passar a noite. E aí eu ficava 3 meses em cada cidade. Assim, saí de Auckland e Mas, fui viajando de carro até Dunedin, foi quando, assim, minha última cidade. São aham. aí mais ou menos 1.500 E foi quilômetros, né? fácil para você arrumar trabalho? Porque era 3 meses, 3 meses, 3 meses. Você já arrumava um trabalho antes de acabar o outro? Não, eu diria que é o destino, porque foi muita questão de sorte, assim. Era coisa de uma semana e eu já estava trabalhando em outro trabalho, assim. Aham. E na Nova Zelândia essa coisa de referência é muito forte, então eles sempre ligavam para os meus antigos chefes e na minha frente até, assim, para conversar e saber. Então foi muito, muito legal essa parte. E, Dependeu muito de você, então, né? Porque sim, você fez um bom trabalho e daí, exatamente. né? Quando às vezes as pessoas falam muito sorte, sorte, mas a sorte você também tem que trabalhar para Só que a ajudar a cada sua sorte, né? exatamente. Sim, É, senão foi não, assim que se não encontrar. dá certo. Ah, mas que legal. Então acabou que você nunca ficou assim muito tempo sem trabalho, pelo jeito, né? Não, não. E aí, quando eu tinha esses períodos que entre um trabalho e outro, que às vezes passava de 1, 2 semanas que eu não estava conseguindo alguma coisa, fazia aquele, o que a gente chama aqui no Brasil de bico, né? Que aí é aquelas agências que te arrumam uns trabalhos temporários. Sim. E aí eu fiz um pouco de tudo ali, né? De garçom, de pedreiro, de gari. Foram muitas experiências. Nossa, que legal, gente. Até Gari, então, você trabalhou. Esse não tá na minha lista, porque eu também já fiz de tudo, tá? Mas essa parte eu não trabalhei ainda, não. Foi bem difícil, mas assim, eu aprendi muito. Acho que sair da zona de conforto é gratificante e te dá esses ensinamentos assim que eu acho que você nunca teria se você ficasse naquela zona de Qual que conforto é a mesmo. sua formação aqui no Brasil? Você falou que Eu, tinha acabado de terminar a faculdade. eu sou formado em ciência da computação, então eu Ah, sempre trabalhei nossa, com TI. é. As pessoas veem casos assim, nossa, mas formou no Brasil ciência da computação. Querendo ou não, ciência da computação é uma profissão que ainda é valorizada, né? Sim. No Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? E ver você sair daqui para poder fazer esse monte de coisa que você fez fora, né? Tipo, pedreiro, garçom e tal, né? Não tem como você não se conhecer melhor, né? Você entender o que está acontecendo, o que você gosta, o que você não gosta, né? Como é que você vai mover para frente? Eu acho que é muito interessante você ter optado por ir fazer o intercâmbio antes de mergulhar aí nesse mercado de trabalho, né? Eu E acho fundamental essa parte, assim, sem dúvida, foi uma das escolhas que assim, eu faria novamente, sem dúvida. sim, e o que você acredita que o intercâmbio te trouxe, assim, de mais valioso? A gente já falou várias coisas aqui, né? Mas, resumidamente, o que você diria? Nossa, o intercâmbio me trouxe lá. Eu acho que me trouxe novas perspectivas mesmo de modo de ver o mundo, de ver as pessoas, de encarar situações que antes, assim, talvez eu não teria por conta da própria zona de conforto mesmo. Acho que você está fazendo aquilo, está acostumado com o trabalho, com uma cidade, com uma língua. Então, quando você sai disso e vai fazer trabalhos que você nunca fez, aprender uma língua que até então era desconhecida, é uma cultura diferente. Eu acho que quando você mergulha nisso tudo, você ganha muita, muita riqueza de perspectiva mesmo, de modo de ver as coisas e realmente abre a cabeça, né? Como a gente popularmente fala. Eu acho que abriu muito a minha cabeça nesse sentido e
hoje eu consigo, por exemplo, quando tem uma situação mais desafiadora, tanto no trabalho como na minha vida pessoal mesmo, eu olho para trás e falo, poxa, como que seria se eu tivesse na Nova Zelândia? O que que eu faria naquela experiência? Então, tudo aquilo te ajuda a tomar uma decisão e assim, dias difíceis acontecem e o modo como a gente vai encarando eles, acho que muda quando a gente passa por situações como essa, sabe? Interessante, né? Porque eu estou ouvindo você falar e estou pensando, eu já vi várias pesquisas que falam que empregadores no Brasil preferem contratar para cargos, né, melhores quem já fez o intercâmbio. Aí eu penso assim, né, eu já me questionei sobre isso várias vezes, porque quando eu me formei e fui procurar trabalho, vagas, né, eu olhava aquelas vagas de trainee e todo mundo já tinha feito intercâmbio, só eu que não. Né? Eu já pensava, pronto, acabou, não tenho chance. Né? Mas hoje eu entendo os porquês, né? Olha, só o que você disse aí, eu acho que já faz toda a diferença, né? A pessoa conseguir analisar melhor os problemas, né? Pensar em alternativas diferentes e a gente acaba ficando mais flexível também com os desafios que foram vividos fora, né? Então, acho que é muito interessante como que faz mesmo diferença para a gente como ser humano e para qualquer tipo de trabalho que a gente vai desempenhar depois, né? Eu parei agora de ser preconceituosa quando alguém fala isso, porque eu entendi que realmente faz diferença, né? E aí eu tenho uma outra coisa, assim, né, que eu fiquei pensando. Você, foi para o seu intercâmbio, você já tinha algum pensamento, tinha alguma ideia na sua cabeça sobre escrever um livro? Ou quando que foi que você teve esse clique, né? Foi durante o intercâmbio? Foi alguma coisa que aconteceu que você pensou, nossa, né, agora eu vou escrever um livro? E até assim, interessante porque o título que é, né? Se perca para se encontrar. Você, em algum momento, você se sentiu assim, perdido? Como é que veio isso, né? Eu acho que a ideia do livro, assim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça de escrever um livro, mas depois desse 1 ano e meio vivenciando tanta coisa diferente e saindo da rotina e fazendo coisa diferente, vivendo experiências diferentes, que quando eu voltei pro Brasil eu pensei, poxa, e aí todo mundo perguntava alguma coisa, como foi tal coisa, e me dá uma dica de um lugar para visitar e tal. E eu fiquei pensando, poxa, eu quero mostrar para as pessoas que é possível viajar e é possível fazer um intercâmbio sem gastar muito e com planejamento e sim, não é nada de sete cabeças, eu acho que só falta mesmo o primeiro passo. Então, eu queria expor aquelas histórias, eu queria expor como tudo aquilo me mudou a minha vida, sabe? Como eu me conheci através de um intercâmbio e inspirar as pessoas mesmo. Então, até pensando nas futuras gerações, quando tiver netos, quando tiver outras pessoas daqui a alguns anos para conhecer a história, né? Então, poxa, por que não um livro? E eles vão poder ver mesmo como que foi a experiência escrita por mim, sabe? Então, vai ser realmente, eu fui totalmente fiel, assim, se eu não gostei de alguma coisa, eu escrevi, se eu gostei de alguma coisa, eu escrevi, então foi bem sincero naquele livro. E contei as experiências, assim, desde os perrengues, desde as coisas legais que aconteceram, mas também os desafios, quais são as dificuldades. E, e aí entra o título, né? Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente começa a fazer, talvez trabalhar em uma área que a gente até então julgava e achava que não iria fazer isso, por exemplo, e aí você acaba se sentindo um pouco perdido, sabe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Me questionei muitas vezes isso, se será que eu não deveria ter ficado no Brasil e seguido uma carreira e assim, será que eu não estou gastando esse dinheiro à toa e poderia estar investindo, sei lá, em uma casa, em investindo em alguma coisa material? Então, esses questionamentos acho que vão estar sempre com a gente e você acaba se perdendo um pouco no meio desses pensamentos. Então, foi assim que depois da experiência inteira e depois de viver tudo aquilo, eu olhei para trás e falei, poxa,
o Renato que foi não é o mesmo Renato que voltou e assim, essa é a pessoa, então eu acabei conhecendo a pessoa que eu achei que mais conhecia, que era eu mesmo, né? Então eu acabei me encontrando de verdade. Nossa, que legal. Muito legal, porque eu acho que o jeito que você explicou, né, de se perder nos seus pensamentos, eu acho que todo mundo que sai da zona de conforto, né, que muda de certa forma de pensamento, de cidade, de país, né, principalmente, eu acho que todo mundo que vai para outro país passa por isso, mas a gente não consegue ter essa visualização, talvez essa reflexão que você está tendo agora é super importante, né? A gente muito engraçado que você duvida de você mesmo em muitas vezes, né? A gente se acha incapaz quando você muda de país, aí de repente seu conhecimento ele não vale mais, a Sim, sua língua não te ajuda mais porque você não consegue mais entender, né? E um trabalho que era um trabalho de garçom que você meio que desdenhava, de repente passou a ser a sua meta de vida, sim, né? sim. Então, assim, eu quero aquele trabalho, seja ele qual for, né? Que garçom, então, é ótimo. E, de certa forma, é isso aí mesmo. Você resumiu tão bem, porque todo mundo vai se identificar com esse se perder para se encontrar, porque não é um se perder de maneira literal, né? É um se Não, perder dentro de si mesmo e exatamente. depois encontrar um outro você, né? Não é nem encontrar um caminho também, né? É encontrar uma nova versão de você, que eu imagino que Acho que é encontrar a nossa melhor versão mesmo, assim. E, uma versão melhorada, né? sim, sim. Então, eu não sei se tem muita relação, mas eu estava aqui pensando, né? A próxima pergunta que eu tinha para você, que era para você falar um pouquinho, né, sobre o que, que o livro traz. Você já falou basicamente aí que você colocou os perrengues, né? Você escreveu de forma genuína as coisas que aconteceram com você durante o intercâmbio. Então, o livro ele é uma história do seu intercâmbio, é uma história do tempo que você passou fora do Brasil. O livro começa um pouquinho antes, né, do pré-intercâmbio, que eu estava fazendo aqui no Brasil, dos meus pensamentos, o que estava me intrigando mais, o que eu estava me sentindo, o que eu queria fazer e que todos aqueles questionamentos que a gente tem, acho que é normal da idade de terminar a faculdade, o que eu vou fazer agora, então todos esses A pensamentos, gente termina muito novo, né? eu acho Eu que acho que aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que tem que seguir mesmo uma filinha ali, todo mundo igual, né? Eu vejo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer na Nova Zelândia várias outras nacionalidades, né? E, por exemplo, os europeus, na maioria deles, eles terminam o ensino médio e eles vão para o chamado gap year, né? sim. Que é ficar um ano fora. Então, eles fazem isso antes de ir para a universidade, porque eles não estão prontos ainda para escolher a profissão que eles vão fazer para o resto da vida deles, né? Um trabalho que eles vão fazer para o resto da vida deles. E eu não tinha conhecimento disso também. Eu aprendi na Nova Zelândia e eu acho super legal. Eu tenho uma filha hoje e eu fico pensando assim: para minha filha, eu quero que ela tenha a oportunidade de viver primeiro para depois escolher, né? Porque eu vejo outras pessoas, outros adolescentes que chegam aí com 17 anos, né, que é a hora de escolher. Imagina com 17 anos você tem que escolher a profissão que você vai fazer o resto da sua vida. É muita loucura, né? E eu E acho que assim a gente acaba se frustrando muito fácil, sabe? Então é muito difícil tomar uma decisão nessa etapa, assim. Então acho que essa ideia de passar um gap year depois do ensino médio é sensacional, assim. mas E você só mudou ele um pouquinho, né? Você é, terminou a sua coloquei um pouco mais faculdade, pra exatamente, mas você foi ainda assim, ainda daria tempo de você voltar atrás. sim, sim, eu É, acredito. Sim. E eu retrato algumas histórias, né? Desde como que foi a chegada no aeroporto. Então, foi a minha primeira viagem internacional. Então, eu tava um pouco também perdido nesse sentido de o que eu tenho que fazer, como que vai ser a imigração.
Tem algumas histórias engraçadas de imigração e como que foi a chegada, por exemplo. A questão da Nova Zelândia dirigir do outro lado, então isso me causou algumas histórias engraçadas. Já acabei perdendo entrevista de emprego e Ai, gente. acabei passando por uns perrengues e Não, parar em outros lugares. você achou que o cachorro estava dirigindo em algum momento? Sim, sim, Eu já acho que essa é típica do brasileiro, né? A sim. gente, olha, meu Deus, o cachorro! Mas o cachorro está do lado de É, lá. essa é típica, essa. É bem básica, né? Mas foram várias histórias muito engraçadas, assim, que olhando para trás a gente ri, mas na hora tem um pouco de sufoco, principalmente na parte da imigração, assim. Mas foi. Acho que quando você tá indo tudo certinho, não tem que se preocupar e Com certeza. tudo certo. Então, nossa, tô assim, né? Cada vez mais curiosa. A gente vai conversando, eu tô doida para poder ler, né? Para entender outras histórias, porque eu também vivi tudo isso, né? E não só a minha história, mas como várias histórias trabalhando com intercâmbio. E cada uma é diferente da outra, né? Exato. Cada um tem um saborzinho ali, uma pitada, né? De coisa engraçada. Eu até estava pensando outro dia que eu fui gravar um stories para a IEP. E aí eu falei que quando eu fui, eu resolvi levar dinheiro, né, vivo. E aí eu peguei o dinheiro, pedi uma costureira para colocar dois bolsos dentro da minha calça jeans e eu dividi o dinheiro, metade num bolso, metade no outro. Mas olha para você ver, eu peguei o dinheiro na casa de câmbio, ele estava com clips. Eu coloquei o dinheiro com clips dentro da minha calça. Ou seja, na hora que eu fui pelo Chile, aí você tem que descer do avião, né? Tem que trocar de avião lá. Na hora que eu desci, fui para passar naquele detector de metal. Tim, 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 e assim, eu não falava espanhol, não falava inglês, né? Então eu não conseguia explicar para eles o que que era. Eu não podia tirar o dinheiro que eu estava dentro da minha calça. Como que eu ia tirar a calça? Lá? Foi muito engraçado até eu conseguir falar com a mulher lá no meu portunhol, né? Que eu tava com dinheiro e o dinheiro tava com clips. Imagina isso. Até E se aí explicar ela depois. é, entendeu e tudo, mas olha pra você ver que loucura da gente também, né? É muita inocência. É muita Coisa coisa pra que. trás, eu acho que é muita inocência. Deixar o dinheiro com clips é demais, né? Não, minha primeira entrevista de emprego, ele me ligou e passou o endereço. E eu não entendia muito bem, porque Não falar entendo inglês no telefone nada. é muito difícil. Quando eu acabei de chegar, Aham, me passou o endereço, o nome do lugar e tal, falou o horário. Então eu entendi mesmo, era o nome do local e o horário. aham. E aí o endereço eu nem sabia direito. Aí coloquei no Google Maps aquele nome que ele me passou, o nome do É. restaurante. Apareceu um restaurante lá que eu falei, deve ser esse. Tava muito diferente o nome, mas foi. Aham. Tava chegando e mandei mensagem pra ele, e aí eu descobri que na verdade era um restaurante totalmente no lado oposto da cidade, que eu tinha ido parar no fim da cidade, assim, sabe? No lugar totalmente nada a ver, e perdi o primeiro emprego antes de começar por conta do inglês, assim, por conta do telefone. Ai, que Sorte, sorte. engraçado. Esses negócios, quando a gente não fala inglês direito, é muito, muito complicado, né? Eu também já passei por essa aí, também já passei. De me ligar, eu não entendia nada. E aí a única coisa que eu conseguia falar é me manda uma mensagem. Text me. Eu Porque também. aí eu pensava, se ele me mandasse a mensagem, beleza. Eu olhava lá, estava escrito, né? E aí o endereço você ia, e, enfim, o resto dava um jeito, mas. O telefone é muito difícil. É muito difícil até a gente adaptar, né? Mas depois passa, fica tranquilo. Mas vamos lá, então. Então, qual que é a relação que você vê hoje entre o intercâmbio e o autoconhecimento? Eu acho que ambos estão muito, assim, relacionados. Eu acho que o intercâmbio, quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente sozinho, eu acho que quando você vai uma viagem solo e para qualquer lugar, mas principalmente para estudar e para aprender uma nova língua, eu acho que você se conhece muito melhor, eu acho que do que se você fosse
continuar no seu país de origem, estudar inglês numa escola de inglês tradicional e tal. E quando você tá viajando para um lugar diferente, para uma cultura diferente, que você tem que aprender tudo, como se você tivesse que aprender tudo do zero mesmo, desde a conversar, essa questão de telefone e tudo. Eu acho que você se conhece, você para ver o que que você realmente gosta e o que que você não gosta, assim. Eu percebi, por exemplo, que eu não gosto de rotina, mas não teria percebido isso se eu tivesse continuado a minha rotina aqui no Brasil, sabe? Lá eu vi que a gente não tem uma rotina, é legal. Às vezes trabalhava. Talvez ia te incomodar e você não ia saber por quê, né? Exatamente. E assim, lá o trabalho era por hora, então às vezes eu trabalhava 5 horas, 6 horas, 7 horas. E, e eu tava bem contente com aquilo, mas depois me deu um clique e falei, talvez tipo, era legal porque não tem essa rotina. É algo que eu consigo ter uma flexibilidade de aproveitar o dia e trabalhar. Uhum. E talvez se eu tivesse ficado aqui no Brasil e assim, é muito, muito difícil ter percebido isso. Então, são pequenas coisas assim no nosso dia a dia, quando a gente está fora, que você acaba se conhecendo muito mais e, assim, principalmente seus medos, né? Os medos é algo muito que tá com a gente sempre, mas quando a gente está sozinho, do outro lado do mundo e tendo que se virar, Enfrentá-los, né? Tem que enfrentá-los, não tem jeito. assim, não tem ligar para a mãe e falar, olha, me ajuda aqui, não é você. E você, claro que você tem o apoio de amigos e com a agência de intercâmbio você tem o apoio da agência, mas você tem que enfrentá-los e você cresce muito com isso. Então, foi bem enriquecedor essa questão de me conhecer através dessas experiências e enfrentar esses medos, assim. Eu vejo assim aqui, se você continua a rotina que você tem no Brasil com família, amigos, é ótimo, né? Claro que é muito bom, mas muita coisa você acaba varrendo para debaixo do tapete, né? Sim, Você deixa de fazer uma coisa para agradar um outro, aí você faz aquilo para agradar o outro, e aí você segue uma coisa porque a sociedade meio que te obriga a seguir aquela coisa, né? E aí eu acho que fica muito difícil da pessoa se conhecer mesmo, né? Você tem que se encaixar ali num padrão, você tem que meio que viver ali o que as pessoas esperam que você viva, né? E eu me lembro muito bem quando eu morava no Brasil, trabalhava no Brasil, e eu tinha que, por exemplo, eu tinha um emprego, eu tinha um cargo bacana, e se eu não tivesse, por exemplo, um carro bacana, as pessoas achavam que eu não tinha sucesso, né? Que eu não era uma pessoa que tinha alcançado uma coisa legal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes eu simplesmente eu gosto de investir meu dinheiro em outra coisa, sim. não em comprar um carro, né? Então eu vejo muita gente que continua aí nessa rotina de às vezes querer comprar ou adquirir coisa para mostrar para os outros, porque é um padrão, né? Tipo, ai, vou ter visita na minha casa, como é que as pessoas vão vir aqui com esse sofá horroroso? Preciso de um sofá de, sei lá, R$ 10.000, nem sei, viu? Não faço ideia como se fosse um sofá, estou chutando aqui. Porque aquilo foi enraizado ali. Se eu não tiver, a pessoa vai vir aqui, ela vai achar que eu não tenho sucesso, ela vai achar que eu não sou uma pessoa merecedora da amizade, do respeito, enfim, sei lá do que. Né? E eu acho que quando a gente sai um pouco disso, de repente você não tem mais ninguém para que você tem que ficar ali pleasing, né? Tá? Você tem que se agradar, né? Não aos outros. Agradar, exatamente. Aham. Você não tem que ficar agradando ninguém, isso mesmo. Aí você começa a olhar, né? Opa, igual você falou, o que que eu gosto, né? Então, acho que realmente tem tudo a ver aí, né? Acho que muita gente fala de viagem mesmo para autoconhecimento, e muita gente vai fazer mochilão para se conhecer e virou até às vezes meio clichê, né? Mas o intercâmbio não. Por isso que eu achei interessante conversar sobre o intercâmbio e o autoconhecimento, porque o intercâmbio ele é visto com outro propósito, com um Exatamente. propósito de aprendizado, mas ele também envolve um autoconhecimento muito grande, né? Sim. E às vezes E é um questionamento difícil, porque quando você decide fazer um intercâmbio, que geralmente é
ou terminou o ensino médio, ou tá no meio da faculdade, ou terminando a faculdade. É muito difícil as pessoas entenderem que você tá indo para não só para aprender uma língua, mas também tá indo para se conhecer, tá indo para abrir sua mente e tal. E muitas pessoas julgam, né? Acham que é um dinheiro perdido e que por que não estudar inglês aqui mesmo e pegar esse dinheiro e investir em uma casa, em um carro. E acho que as pessoas, cada um mede o sucesso com uma própria régua, né? Então, quando você sai, a régua é sua e é você que define o que que te faz bem e o que que você quer, né? Não Não, tem que fantástico. olhar para o lado. Exatamente isso, muito legal, porque tem muito pitaco, né, das pessoas, cada um quer como você disse, elas falam de acordo com o que elas acreditam que a verdade delas não é a sua, não necessariamente é a sua, né? Então, acaba que às vezes eles veem que é um investimento, né? Ai, se você vai gastar todo o seu dinheiro fazendo isso, mas eu acredito que é o melhor investimento que a pessoa faz, porque todo esse dinheiro que você investiu, você vai recuperar ele de uma forma ou de outra, né? E você vai ser da mesma forma que você colocou uma outra pessoa, né? Vai aprender muito mais do que somente o inglês, né? Que era o objetivo seu inicial. E uma outra coisa que as pessoas sempre pensam é que esse tipo de viagem, de autoconhecimento, é só para quem é aventureiro, para quem é super rico, né? Tipo assim, isso não é para mim, né? Nossa, meu sonho, mas não é para mim, né? Tem muito isso, né? Então, eu acho que é muito legal você, né, ter escrito um livro que vai mostrar às pessoas que às vezes não é isso, você não tem que ser rico para fazer um intercâmbio, você não tem que ser só um aventureiro de mochila nas costas que vai passar fome e gastar R$ 1 por dia, né? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo essas coisas assim, né? Mas que o intercâmbio também pode te dar essa possibilidade e todo mundo pode fazer se planejar, né? Acho que começa aí, né? Com certeza. Então, eu acho que só para finalizar nossa conversa aqui, eu queria perguntar para você o que que você diria para uma pessoa que, assim, nesse momento, né, está assistindo aqui o vídeo e está assim meio perdida, nossa, não sei o que que eu faço, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu faço um intercâmbio, né? Quais as lições, né, que você pode compartilhar sobre a sua caminhada, que pode ajudar essas pessoas, né, inspirar essas pessoas para que elas saibam tomar uma decisão que é melhor para elas, né? Porque no final das contas a gente não está aqui pregando que todo mundo tem que fazer um intercâmbio, apesar que eu acho que todo mundo tem que fazer um Sim, intercâmbio, né? Mas se as pessoas, ai, não, isso não é para mim e tal, tudo bem, né? Mas o que que você diria, o que que você recomendaria para essa pessoa? acho que é como você falou, acho que o intercâmbio também acho que deveria ser assim para todo mundo, independente se é aventureiro, se é mais caseiro ou você nunca viajou para fora. É uma experiência que eu assim queria que realmente todo mundo tivesse a oportunidade de passar e sentir na pele realmente tudo aquilo que eu tento passar para as pessoas quando eu converso com os amigos, com os familiares. E eu acho que é se planejar mesmo e olhar para aquela voz que te fala de, poxa, por que não tentar e por que não se jogar e ir atrás de estudar e fazer um intercâmbio e não só pensar mesmo em bens materiais, não que não seja importante, mas que o intercâmbio também, à volta, ele te traz muitos retornos positivos e, assim, em questão de carreira, então não é só a questão de eu vou gastar um dinheiro no intercâmbio que eu não vou retornar. Eu acho que tem um retorno financeiro sim, mas que não deve fazer o intercâmbio pensando nisso, mas sim pensando em se conhecer e em se aventurar mesmo, em conhecer um outro país, conhecer uma outra cultura e abrir a mente. Acho que não é nada de sete cabeças, acho que todo mundo tem a possibilidade de fazer isso desde que comece, desde que tenha um planejamento certinho. E acho que é se jogar mesmo e acho que vão acontecer coisas ruins, com certeza vão ter perrengues, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende
E eu sou muito grato que eu tive vários perrengues, e porque se não fossem por eles, voltaria talvez o mesmo e, assim, não teria sido tão válida a experiência como ela foi. Então, acho que o medo é constante e vai estar no medo. Todo mundo acho que tem essa questão do medo mesmo, de questão de comunicação, como vai ser quando eu chegar lá e como eu vou falar com as pessoas e tal. E é normal, assim, eu passei por isso e essa questão do telefone, por exemplo, é um bom exemplo. É muito difícil, principalmente no começo, entender mesmo uma chamada de voz. Mas assim que você começa a dar valor nas pequenas coisas, sabe? Às vezes, quando alguém te liga em inglês, você consegue se comunicar e, poxa, é um progresso que você não No tinha. início, quando alguém te liga, só vê o pânico, né? Ai, meu Deus, foi tudo Exatamente. errado. E assim, aos poucos a gente E, vai crescendo, né? e aí, o seu propósito com o intercâmbio era aprender inglês, né? Sim. E você acha que você atingiu o seu propósito? Eu acho que eu muito mais do que atingi meu propósito, do que, assim, eu me conheci, o que eu achei que eu conhecia. Então, além de aprender inglês, eu olhei, eu voltei e agora eu posso falar, eu me conheço, sabe? E é uma coisa que a gente acha que se conhece e, na verdade, talvez se não tivesse passado por essa experiência, a gente não faria para pensar nisso, sabe? De agora para frente, com certeza você está muito mais preparado, né, para dar passos mais acertados aí na sua vida, na sua carreira, né? E sabe o que você quer do futuro, né? Pelo menos imagino. Mas vou deixar para saber mais na hora que eu ler seu livro. Você tem o livro aí para mostrar? Não tenho, ele tá em formato digital agora, ele Ah, tá tá. tá Não na tem. Amazon, então para Que Kindle. pena, porque eu pensei aqui, né? Nossa, a capa ficou tão linda. Eu vou pegar a capa se você me mandar, e aí eu coloco como capa desse vídeo, que aí as Tá pessoas vão bom. ver que é a capa do seu livro, né? Porque a foto está muito bonita e acho que vale a pena as pessoas verem, né? Que é uma foto maravilhosa sua, lá na Nova Zelândia, né? E onde foi mesmo? Você tinha comentado. Glenlock, entre Queenstown e Glenlock, uma estrada muito, aquela vista incrível. Aham. É legal porque aí as pessoas vão ver aí no início, né? E na hora que chegarem aqui, elas vão entender um pouquinho melhor. E então, só para terminar, né? Onde que a gente pode comprar o seu livro? Porque, né? Eu quero ler, né? E entender um pouquinho mais dessa história e com certeza mais gente aí vai ter interesse também. Então, o livro hoje está na Amazon, então se procurar por Se Perca para Se Encontrar ou Renato França, está disponível. Por enquanto, só na versão digital mesmo, então para Kindle ou para celular ou computador. E aí, em breve, vai ter a versão física também, então para quem gosta aí de ler e ter o livro mesmo físico para ler, vai estar disponível, acho que no início de outubro agora. Nossa, muito legal. Espero Nossa, que. só tenho a agradecer, vou ler, depois te dou um feedback aí, né? Bom, De como que foi, mas estou muito feliz de ter tido essa conversa com você. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais, né, sobre o quanto o intercâmbio te traz em termos de autoconhecimento, que eu acho que era o objetivo dessa conversa aqui hoje. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né, estamos à disposição, mas leiam o livro do Renato, que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma, né? E acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, Renato? não, acho que é isso. Queria agradecer pelo papo, muito bom, e inspirar um pouco as pessoas a lerem o livro e, assim, espero que gostem e se sintam inspiradas mesmo a se jogar e sair da zona de conforto e se conhecer, né, que é o propósito do livro. Exatamente, concordo plenamente. Acho que aí nós estamos muito na mesma página, viu? Acredito muito que as pessoas têm que sair da zona de conforto também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, Renato. Eu vejo vocês no próximo vídeo por aí. Então é isso. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado, Rosana.